Tem uma história do Peninha, não sei se vocês viram. Ô, Matheus, você tem o vídeo dele falando, fazendo aquela ameaça, ou a gente já pode colocar o vídeo do nosso amigo, do Iago? Vamos colocar a parte 1. Vamos direto. Eu sou os leão, aqui é tchutchuca. Que matar, que desconstruir, ó. Só. Filma ela que ela não gosta de vídeo. Filma ela. Quem tu é na porra da vida, o que tu já fez na merda da tua vida? Porque eu sabe o que eu faço? Eu escrevi 46 livros. Foda-se teus livros. Não, foda-se tu. Quem tu é? Como cu de curioso. Não, quem come cu de curioso sou eu. Aí tu Não, eu sou KKK. Eu como cu de canalha. O que eu faço é KKK. Comer cu de canalha. Quem não tem argumento, grita. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não tem argumento, grita. Qual é o argumento que tu deu? Eu sou Quem que tu é? O que que tu fez na porra da tua vida? Eu sou o maior representante da população cajeiense. Eu fui o mais votado da história da cidade. Tu é o Iago. Acertou! Eu tô no caminho. Iago, o teu pai e tua mãe tinham que estudar literatura. Meu pai é formado em história, professor de história. História do Shakespeare, do teatro. Iago é um nome desse. O cara me estudou, Vim pra deixar claro que nas redes sociais ele é um leão, aqui é um cagão. Não vai fazer nada, não vai domesticar ninguém, é isso aí. Eu não consegui ouvir nada, eu vou jogar para Duda, essa daí. Vai lá, Duda, me ajuda a desvelar o que aconteceu nesse vídeo. Eu não conheço esse Iago, mas parabéns, Iago, porque esse vídeo foi ótimo. Para você ver o nível de senilidade que o Peninha tá chegando. O que eu faço é KKK, comer cu de curioso, que começa com C, as 3 palavras, e não com K. Sabe? Parece a Palmirinha, quando ela tava ficando muito velha já, e ela começou a falar que escreve camarão com K de casa. Sabe? É esse nível de senilidade que ele tá chegando. Vale lembrar que esse é o mesmo cara que tava comemorando a morte do Charlie Kirk. Esse é o mesmo cara que falou: minha filha mora nos Estados Unidos e ela mora perto da Elon Musk. Se acontecer alguma coisa com ele, pode ser que tenha sido ela. Ou seja, na internet, essa galera, esses militantes malucos de extrema esquerda, são todos leões. Eles são todos leões na internet. Mas aparece um rapaz com uma caixa de som e o cara fica completamente desestruturado psicologicamente. O cara começa a querer gritar, o cara começa a querer falar palavrão, o cara começa a querer falar até do nome do cara. Iago é um nome desprezível. Top 10 argumentos, né? Pelo amor de Deus. Então, o que eu acho que acontece? Eu acho que esses pseudo-intelectuais de extrema esquerda, eles se fecham tanto numa bolha de militância, onde todo mundo que está ao redor deles é igualmente militante e fica batendo palminha, e eles não saem na rua, e eles não têm contato com as pessoas. Quando eles saem na rua, as pessoas não reconhecem quem eles são, então eles acabam não ouvindo a opinião das pessoas, porque as pessoas nem sabem que eles estão ali. Mas quando eles estão tão acostumados a viverem fechados nessa bolha de ai, você é um gênio, ai, você é tão intelectual, ai, como você nos representa, ai, você pensa nas massas, você se preocupa com as minorias, você luta contra o colonialismo yankee, tudo isso, eles vivem fechados nessa bolha, que eles realmente se convencem de que não, eu sou um gênio, eu sou um grande filósofo, eu sou um dos maiores pensadores do Brasil. E aí, quando eles se deparam com alguém de fora da bolha, tudo que o menino precisa é uma caixa de som e tirar sarro dele, que o cara fica completamente desestabilizado. É isso que a gente vê acontecer com muitos políticos, inclusive de esquerda. Quando você vê pessoas que nem o próprio Lula, sabe? Que estão sempre conversando só para a própria bolha. Quando eles saem dessa bolha e tentam conversar com alguém que não vai bater palma para eles ficam extremamente desestabilizados. Eles não estão acostumados a lidar com o mundo real. Porque todas essas pautas defendidas por Miri Lacombe, por Peninha, por todos esses caras, elas não conversam com o mundo real. Sabe? Você comemorar que um militante levou um tiro no pescoço, você falar que não existe, que nós não sabemos quais são as diferenças entre homens e mulheres, tudo isso não conversa com pessoas normais, pessoas que batem bem da cabeça e que vivem a vida como ela realmente é. E aí, quando eles são confrontados por essas pessoas, eles enxergam nessas pessoas não um cidadão comum, normal, que discorda deles e que tem esse direito, mas como um ultrafascista perigoso que quer escravizar pessoas e acabar com a civilização.
Porque eles não são acostumados a viver fora da bolha deles. E eles, inclusive, não sabem se portar. Eles ficam fragilizados emocionalmente, eles não sabem lidar com discordância, eles gritam, eles atacam, eles xingam, eles inventam um monte de coisa, porque na cabeça deles é completamente inconcebível que alguém discorde deles e que essa pessoa que discorde deles seja capacitada para algo também. O rapaz desse Iago falou que ele foi muito bem votado na cidade dele. Para um cara que nem o Peninha, é inconcebível que a figura desse homem, desse Iago, exista. Porque como assim um cara que vai literalmente na contramão do que eu acredito está sendo bem votado enquanto eu sou massacrado na internet? Né? Em que mundo que as pessoas estão? Aí o problema, a culpa passa a ser da população. E aí eles precisam educar a população. Em nenhum momento passa pela cabeça deles que talvez eles sejam imbecis. E tem uma segunda parte dessa interação, eu vou colocar aqui, Matheus, eu vou ver se eu colocando aqui não dá pau. Adriles, o Peninha, e você tem acompanhado muito bem isso também, você, a Duda, eu, o Peninha se regozijou da morte do Charlie Kirk, mas não foi só isso, tá? Ele tem uma coletânea de declarações completamente absurdas, e eu acho que chegou, assim, o momento da gente parar de achar que é um personagem, que é um exagero brincalhão, que é um exagero de personagem. O negócio é muito pior e mais perigoso do que isso. Vamos colocar o jeito que o cara fala. Não é perigoso, né? É só para desmoralizar o cara mesmo, porque o cara é uma contradição ambulante e ele é hipócrita, cínico e mentiroso e safado. Ele fala que vai fazer, ele paga de machão, ele é um puta covardão. Você viu a interação dele agora nesse último vídeo. Olha agora, vamos lá. Com você na nossa cidade, que tu não nos representa nem um pouco. Certo. E eu espero que das duas uma. Ou tu tome remédio pra cabeça, ou tu mude tua postura perante o povo. Não tem lugar mais brega, mais retrógrado, mais ridículo que a Serra Gaúcha. Vocês, inclusive, vão ser meio que varridos do mapa. Porque vocês representam um passado retrógrado, racista. Existe muito branco escroto, existe muito preto escroto, existe muito indígena escroto. Eu vi um vídeo teu vindo pra cá que tu falou que ia domesticar a população. isso eu Os não que não acredito. estão do meu lado, eu vou domesticar. Não falou? Falei isso? Não, É. não. Nós vamos domesticar! Não me lembro. Não, eu vou domesticar. Eu vou lá pra ver se ele vai me domesticar. O que é domesticar? Vai nos agredir? Vai nos bater? Não, jamais. Eu sou tá. um pacifista total. Ah, coisa E não cheguem perto de mim, não chega perto de mim. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço e eu sei o que eu farei. boa, Eu sou né? um pacifista. Tu, cinco velha caquética que vai morrer, tamo lá com uma faixa, intervenção militar já. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas! Eu noto que a tua postura ao vivo muda, né? Eu achei que ele ia me bater, que o homem era agressivo. Não, sou zero agressivo. Ah, coisa boa. E Pena que não atropelei porque a minha mulher não deixou. Era eu. Tá usando um iPhone aí? Do capitalismo opressor americano? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas é que tu é bancado pelos comunistas, como é que não vai ser? bancado por Claro, quem? Bancado por pela quem? cultura, tem dinheiro público no Instituto Quindim. Tá muito enganado. O teu dinheiro público, sim, tá indo pra Instituto Quindim, tá? Pra financiar palestra de gente, como Peninha. Ah, não, então é pela direita. Então o que tu é? Eu tenho certos quase temores com a esquerda, assim, porque a esquerda tem um lado muito autoritário, né? O que eu não gosto, Peninha, assim, ó, que nos causa espanto. Quando tu debocha de um pai, pode ser ele o que for, tipo a questão do Charlie Kirk. Tu debochou. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Pois é. As crianças ficarem órfãs e tu debochar As assim. crianças se livraram de um pai que queria que elas... E tu reafirma. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né? Reafirmo. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né? Menina, mulher. Mas vai ser corte. Mas tem algum problema no que ele tá falando? É crime? não, Tem alguma coisa ilegal? Não, Ah, tá. Ah, tá. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O mundo Na fica rede melhor. social são os leão, na rede O mundo social. fica melhor. Nas redes sociais. Eu vou sair. Na rede social são os leão, aqui é tchutchuca. Eu achei que tu era brabão, Peninha. Achei que tu ia nos agredir. Achei que tu ia nos agredir. Nunca agredi ninguém. Achei que tu- Nunca fui bravo. Eu tive a honra de não ter nenhum professor doutrinador não igual foi- você. a gente Corte rápido. Faca. É Tramontina. Só uma musiquinha aqui, ó, pra ti. Adriles, o que você achou dessa interação? Veja bem, o Peninha, ele é um sujeito que na seara pública, ele faz exatamente isso. Ele ameaçou espancar, bater, agredir pessoas de direita que se aproximavam dele. Ele, eventualmente, falou de evangélicos que deveriam ser proibidos de votar, comparou-os com gado, com jumentos, ou burros, ou coisa do tipo assim. Ele celebrou o assassinato do ativista Charlie Kirk, celebrou de maneira agressiva, incisiva e objetiva. Como a gente está vendo, pior, celebrou a orfandade de duas filhas pequenas de um homem. O que ele cometeu
é um crime de lesa humanidade. Se fosse do espectro da direita, ele estaria no inquérito do fim do mundo, inquérito de discurso de ódio, estaria sendo defenestrado em praça pública, teria sido linchado, teria sido banido das redes sociais, ou das mídias sociais, ou das empresas de comunicação, da grande mídia, ou das universidades, mas ele continua sendo financiado pelo Ministério da Cultura, de Educação, ele continua sendo incentivado e chamado por grandes mídias de comunicação para dar entrevistas, para dar palestras como essa, num lugar em que ele falou explicitamente da Serra Catarinense, se não me engano, que era um lugar que deveria ser recolonizado, que era um lugar preconceituoso, era um lugar esdrúxulo. Ele fica realmente uma tchutchuca perto desse sujeito, porque ele tem salvo-conduto e ampla guarita e ampla proteção, e não só ampla proteção, mas dinheiro, financiamento e promoção da grande mídia, das universidades e do governo federal e dos governos locais que patrocinam os seus livros. E mais, ele tem amplo patrocínio para, como ele disse, os 46 livros que ele escreveu, para disseminar e ampliar, sobretudo para público infanto-juvenil. Para quem não sabe, o Peninha é historiador. E aí eu te pergunto, esse homem que celebra assassinato, esse homem que ameaça bater nas pessoas, esse homem que quer proibir cristão de votar, esse homem é um dos intelectuais mais reverberados do país porque ele é um intelectual de esquerda. Agora, é isso que é o intelectualismo de esquerda. Isso é que é fascismo. É querer agredir as pessoas. É querer comemorar assassinato de pessoas. É incitar, porque comemorar assassinato de pessoas é incitar o assassinato de pessoas de direita, como Charlie Kirk. É promover o assassinato. Esse homem, volta a dizer, se não fosse de esquerda, ele estaria preso hoje. Entendeu? Esse homem, para mim, é um criminoso. Quem comemora e incentiva o assassinato, fazer apologia a crime, a tortura, a pedofilia, assassinato, é um crime no Brasil. É o que ele fez. Esse homem ameaça agredir e espancar pessoas. Esse homem não quer que toda a população cristã do Brasil vote. Ou seja, esse homem dá aula, esse homem escreve livro para nossos filhos, esse homem é parte da escola doutrinadora, parte fundamental, que manipula a cabeça de uma criança, de um jovem, de um adolescente ou de um estudante universitário, para que ele seja forjado a ponto de querer bater em quem pensa diferente e querer celebrar e incentivar ou mesmo assassinar quem pensa diferente. É esse homem que se chama Peninha. Muito bom, e a gente tem alertado isso bastante aqui, e agora é importante as pessoas tomarem cuidado, porque eu acho que essa é a hipocrisia que precisa ficar escancarada, né, Adriles e Duda? Esse cara, você vê a postura de uma pessoa que não tá bem da cabeça? Tudo bem que ele não deve estar bem da cabeça há algumas décadas, mas dá para perceber que o cara não tem um discurso coeso. Ele faz o personagem, ganha dinheiro com o personagem, e depois a galera vira e fala, não, esse negócio de fazer, de comemorar assassinato, é um personagem. Como se isso abrandasse um negócio que é macabro. Adriles, você faz um personagem... A esquerda faz isso toda hora com o Olavo. Você liga no Galas Feios, esses idiotas, no ICL, esses débeis mentais, ficam falando do esqueleto do Olavo de Carvalho. O tempo todo. Vamos chamar o Olavo aqui. Puta, pena que não dá para desenterrar. Eles fazem isso o tempo todo, Adriles. Então, isso é aquilo que aquele idiota do Silvio Almeida falava, né? Necropolítica. Tá aí, ó. Essa é a política demoníaca dessa galera. Se o Adriles morrer, ele vai comemorar. Loucura. O que você está falando é muito interessante. Não é nem a loucura Não é nem a loucura pontual do Peninha. Não acho que ele seja louco. A loucura é de quem abraça esse tipo de comportamento. E não é quem abraça. É uma maioria universitária, é uma maioria midiática, é uma maioria das grandes empresas de comunicação e a maioria dos ministérios, do governo federal especificamente, que abraçam, incentivam e promovem esse tipo de comportamento. Se fosse alguém nosso, eu volto a dizer, estaria preso. Agora, isso é incentivado na esquerda. Isso é um padrão da esquerda. Zombar, e não só zombar, comemorar a morte. Entendeu? Eu fui no podcast Três Irmãos lá, que é um bando de comunistas, e as pessoas aplaudiram um sujeito que estava celebrando a tortura e a cadeia e a morte de senhoras de idade com bíblias e batons na mão. E todo mundo aplaudiu.
Ou seja, é um padrão. Se houvesse um aplauso à morte, à possibilidade da morte de um Alexandre de Moraes ou de um Flávio Dino, eu estaria preso. As pessoas estariam presas que falassem isso. Agora, como é de esquerda, pode fazer o que quiser e é incentivado. Então, o que a gente tem hoje não é polarização, é perseguição. E os carrascos são exatamente esses tipos, como o Peninha, que são incentivados e alçados à figura de intelectuais, historiadores e professores de nossos filhos. É isso que eu proponho. É isso aí, é isso aí.